Bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos falar de hóquei patins. Estamos aqui no palco do último europeu e com um convidado de excelência que dispensa apresentações, Reinaldo Ventura. Reinaldo, bem-vindo. É um gosto enorme ter-te cá num programa de desporto, num programa que nós falamos de todas as modalidades e ter um convidado como tu, que é uma referência para o desporto nacional e internacional. Por isso é um gosto enorme ter-te cá. Obrigado por teres aceito o convite. É um gosto também para mim estar aqui e vamos lá falar um bocadinho. Vamos falar um bocadinho, antes que comecem a bater as bolas, não é? Antes Que ainda para mais hoje barulho. vai haver um treino de hóquei, que faz todo sentido, como nós falávamos. Reinaldo, como é que surgiu o hóquei? Como é que o hóquei surge na tua vida? É assim, o hóquei surge de uma forma bastante natural, porque eu tinha bastantes primos que jogavam hóquei e eu sou de uma zona em que todos os miúdos são quase, entre aspas, obrigados a ir experimentar o hóquei, que é os Carvalhos. É um clube com uma história, tradição, uma história longa, principalmente nas camadas jovens, porque é um clube formador. É um clube que não tem a capacidade financeira de outros clubes, mas que a nível de formação é... Forma e depois alguém mesmo forma e depois desaparecem, como foi o meu caso, e do Filipe Santos, por exemplo, e de vários jogadores. E depois, porque o meu padrinho era treinador, na altura, e eu acompanhava muito o meu padrinho nessa... Eu ia-te perguntar quem era a influência, tu neste caso. Sim, foi o meu padrinho mesmo. E também o meu pai, que o meu pai nunca praticou a modalidade de forma séria, mas era um amante da modalidade e sempre me empurrou para esse gosto. E eu comecei com 3 anos e depois aquilo foi amor à primeira patina dela, como eu costumo dizer. Muitas quedas, gostei muito, sim, muitas quedas, mas isso faz parte, não é? E depois foi até aos 10 anos uma aprendizagem constante. A partir dos 10 anos começou a ser já um bocadinho mais a sério, mais a entrar na competição. E tu começas no Porto com 13 anos? Eu começo no Porto com 12 anos, mas antes disso ainda estou 2 anos nos Carvalhos em infantil. Fomos campeões nacionais no primeiro ano, que foi a primeira vez que o Carvalhos foi campeão nacional de infantil. No segundo ano perdemos na final e no terceiro ano de infantil, então aí já estava no sangue, começaste a ganhar em todos os escalões, assim, não é? tive sorte porque tinha uma equipa muito boa. Éramos uma equipa de amigos, porque brincávamos todos durante o dia na escola e fora da escola, e depois ao fim do dia íamos patinar e treinar. E acabámos por criar ali uma empatia muito grande, porque ainda hoje somos amigos. E conseguimos ser campeões nacionais. Foi algo que para nós na altura num clube de menor dimensão acaba por ter um significado grande, sim, não é? Claro que sim, mas era o que eu estava a dizer, nós na altura nem valor dávamos ao facto de estarmos a ser campeões nacionais, porque nós só nos queríamos divertir e para nós era mais um jogo, mas hoje tenho noção que foi algo foi algo grande, porque nunca mais ninguém o conseguiu fazer naquele clube e deixa-nos orgulhosos por um lado, mas triste por outro, porque acho que aquele clube que deviam ter dado continuidade e alguém ter e tu, como qualquer criança, chegaste a praticar outro desporto ou foi só o hóquei? Pratiquei, na altura na escola havia agora não me recordo do nome, mas impulsionavam o experimentar outros desportos. E eu lembro que joguei handball. Educação física, não é? Sim, mas não era educação física, acho que era tipo Jogos Sem Fronteiras, mas a nível local. E nós fazíamos jogos contra outras escolas da mesma zona, e era muito engraçado. Eu fiz atletismo, joguei handball, futebol, experimentei várias coisas. Mas o hóquei era o hóquei. Mas tu sentes também, nós muitas vezes ouvimos, e agora recentemente com os Jogos Olímpicos, da importância, por exemplo, do caso do desporto escolar, e sendo eu não jornalista, mas professor de educação física, e sinto, por exemplo, na escola, que a base neste caso das crianças logo na escola, que tem um papel fundamental. Concordas com isso? Sem dúvida. O hóquei tem uma desvantagem em relação a todas as outras, não é? Que é o material, o preço do material, o uso do material. E que é caro, que não é um material barato, não é? E é bastante complicado de poder, na escola, ter essa vertente. Agora, a patinagem, sim. Portanto, pode ser um modo de entrar, seja para o hóquei patins, seja para outra. E depois direcioná-los para um clube e no clube começar a prática da modalidade. É uma opção, logicamente que não parte só das escolas, também não parte só dos clubes nem da federação, tem que ser uma junção destas três partes. Somos um país com tradição no hóquei patins, se não fôssemos. Por isso é que eu digo que muitas vezes as pessoas dizem o hóquei
é praticado em poucos países. É uma realidade, é praticado em poucos países, mas nos países em que é praticado, as pessoas gostam e têm esta, como se viu aqui no último europeu, no último. portanto, todos os jogos ao fim de uma hora estavam esgotados, as pessoas gostam. E como gostam, nós temos que, as pessoas que estão envolvidas dentro da modalidade têm que aproveitar o facto de nós aqui termos esta tradição e importar-nos pouco com o que fazem fora, a quantidade de países que jogam a alto nível ou a baixo nível, importa sim, mas já numa fase mais adiantada. Mas nós aqui em Portugal temos que valorizar aquilo que temos. Muito bem. Reinaldo, e começando pela formação, falando assim um bocadinho no geral, como é que tu vês o hóquei em patins em Portugal? Tu sentes que a formação já estamos a trabalhar num nível alto, que pode potenciar, o caso que ainda há bocado falavas do hóquei, do clube onde tu começaste, e potenciar os outros clubes? Achas que nós temos já as bases todas na formação? Sim, nós as bases temos. Eu agora, não sei se sabes, mas eu também tenho uma loja de material desportivo, de hóquei patins, especializada em hóquei patins. E estou muito mais dentro da formação do que aquilo que estava há uns anos atrás, que acaba por ser normal. Porque também estou muito mais em contato com os treinadores, com várias vertentes dentro deste desporto. E aquilo que eu acho é que os clubes hoje em dia preocupam-se com a formação, com a quantidade de atletas, mas muito pouco ou pouco com a qualidade da formação. E eu acho que nós devíamos seguir o exemplo da Espanha, que fez há 15, 20 anos atrás, que na altura não ganhava nada a nível de desporto nenhum. Então deu 5 passos atrás e começou a apostar na formação. E hoje em dia nós vemos, exatamente, nós hoje em dia vemos espanhóis a lutar pelos títulos em quase todas as modalidades. Portanto, eu acho que nós nos devemos preocupar muito na formação. Muito bem. E no hóquei feminino, tu sentes que podíamos, que está um bocado esquecido o hóquei feminino? Eu recordo-me que eu tenho uma amiga que foi capitã de equipa durante muitos anos, a quem deixo também um beijinho, a Raquel Pinto, que não sei se te recordas, que foi uma excelente jogadora. E houve uma altura que se falou muito no hóquei feminino, agora sente-se, pelo menos eu sinto que está um bocado parado. Como é que tu vês? Eu acho que o hóquei feminino falou-se muito quando foi novidade. Apareceu muita gente a querer ajudar, muita gente a querer impulsionar e depois acabou por essa próprias pessoas desistirem da ideia. O que é uma pena, porque eu tive várias discussões, inclusive na altura da Seleção Nacional, com os próprios dirigentes da Federação, porque eu achava porque é que nós, séniores masculinos, recebíamos uma diária e o feminino não recebia uma diária quando tinha que faltar a faculdades, trabalhos, pôr a vida toda em causa para poder representar Portugal. E nós éramos pagos por isso, para fazer exatamente a mesma coisa, e elas não. Eu tive imensas discussões e é o que eu digo, isso não era preciso tornar público, eu não preciso disso para ser mais ou para ser menos. Agora, eu sou um apoiante do desporto feminino, do hóquei feminino neste caso, e tinha todo o gosto que o hóquei de Sonsal tinha-se... E é importante pessoas como tu e referências como tu terem este papel. Repara, eu como jogador posso fazer muito pouco, e eu posso fazer mais noutras vertentes, mas para isso também preciso ter a abertura. As entidades competentes têm que fazer muito mais. Eu não posso ser eu sozinho com uma bandeira a dizer que depois passo ao lado. Agora estou completamente disponível e sempre tive para ajudar o hóquei feminino sempre que for necessário. Muito bem. Reinaldo, e tu melhor do que ninguém, porque é que dizem que o nosso campeonato é o melhor ou um dos melhores do mundo? Agora falando do hóquei masculino. Porque assim, para quem já cá anda há algum tempo, nós temos noção que isto é por ondas, portanto foi em Portugal, depois Espanha, depois Itália, depois Portugal, e anda um bocado por aí. Esta é a nossa fase, nós estamos a aproveitar muito bem a nível mediático também. Temos realmente os melhores jogadores, porque depois o poderio financeiro de certos clubes que estão a apostar acabam por trazer os melhores jogadores. Os outros clubes que não têm tanto poderio têm que arranjar formas de contornar essa falta de dinheiro, mas tentar formar e tentar apostar na qualidade também, para ir atrás e para estar o mais perto possível. É o que eu digo, acho que todas a Federação, as associações, os próprios clubes têm que pensar na modalidade como um todo. Todos juntos, exatamente. Têm que pensar na modalidade como um todo e tentar, todos juntos, tentar que esta modalidade não caia na banalidade e que seja algo que... Porque nós já vemos seleções que antigamente não tinham grande expressão no hóquei em patins, e já começamos a ver, ainda agora no europeu foi
o boom e aquilo que se sentiu, que algumas seleções que não tinham grande expressão, que já se batem com Portugal ou com Espanha de uma forma diferente. A própria Itália está numa fase de evolução, a França está com uma seleção que temos de ter noção que são jogadores com uma média de idade à volta dos 24 anos, portanto não é uma seleção para agora, mas é uma seleção para o futuro também. E nós temos que aproveitar todos os bocadinhos como modalidade, temos que aproveitar o facto de a Suíça divulgar o hóquei na Suíça, Andorra, que foi o caso. Inglaterra, portanto há imensos países que praticam a modalidade, mas também precisam deste empurrão, desta ajuda para desenvolver a formação, para no futuro darem ao mais, a própria Alemanha. Sim, agora, sim. é preciso, como eu disse há pouco, trabalharmos todos em prol de um objetivo. Porque nós já vemos também clubes, os grandes clubes portugueses, a terem jogadores, como por exemplo o caso do Benedetto, no caso da França, o Júlio Coco jogou no Porto, e outros jogadores, porque antigamente nós tínhamos, se calhar, acabávamos por ver mais argentinos e tudo, e espanhóis. Agora já vemos de outras nacionalidades. O que quer dizer que o hóquei está mesmo a crescer, para além de Portugal, Espanha e Itália. Sim, mas aquilo que nós temos que nos preocupar é que estas situações não sejam situações esporádicas ou únicas, e aquilo que eu acho é que nós devemos desenvolver a formação nestes países para depois dar frutos daqui a Muito bem. E tu sentes que como uma referência, não só em Portugal, mas a nível mundial, que és, que sentes que tu podes ter um papel um dia mais tarde, quando deixares o hóquei, pode ser um papel importante e fundamental, por exemplo, em países menos expressão, tu ires e dares o teu cunho, a tua ajuda. Eu e muitos. Tu e muitos, mas neste caso específico tu, não é? Mas e sentes que vários jogadores, e ainda há bocado falaste do Filipe Santos, claro que podem ter um papel fundamental, mesmo não só em Portugal, mas nos outros países para crescer. Não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida. Acho que eu dou e falo disto algumas vezes, eu dou um pequeno exemplo. Quantos treinadores nós temos que não estão empregados, que estão sem treinar nenhum clube? Por que não apresentar uma proposta a um destes treinadores, alguns deles bastante consagrados? Levar o nosso conhecimento para o outro lado, não é? Por que não? Por que não passar o seu conhecimento? Já vemos nas outras modalidades. Acho que é importantíssimo isso. E eu acho que é um fator que pode ser apresentado, é preciso ser pensado, é preciso ser viável, é preciso que seja possível também para esse treinador, claro, sem dúvida, claro. mas por que não? É algo que pode fazer sentido. Faz todo o sentido que assim seja. Reinaldo, falando agora um bocadinho no caso específico deste europeu, que se passou aqui, muita tinta correu, muita coisa se falou, tu estando do lado de fora, não é? Como é que tu viveste isto? Como é que tu sentiste isto? Como é que sentiste que aquilo tudo que se falou do jogo combinado... Estava a ser muito fácil, não é? Pois. Tu sentes que isto influenciou, por exemplo, o facto de Portugal não ter ido a uma final? Sentes que isto... Ou sentes que nós, quando digo nós, de uma maneira geral, não fomos capazes, ou não tivemos a altura em determinados jogos de chegarmos lá? Um pouco de duas, tudo, não é? Sem dúvida. Acho que se Portugal tivesse ganho os seus jogos, não estávamos aqui a ter esta conversa. Não tinha acontecido aquilo que aconteceu, isso está fora de questão. Agora, também Portugal não deixou de ganhar estes jogos porque não quis ou porque não se esforçou. Exatamente. Porque as outras equipas também têm qualidade. E cresceram a própria evolução deles. E como se viu, a França não foi fácil para ninguém, a Itália não foi fácil para ninguém. Portugal não conseguiu vencer esses jogos. Agora, se me perguntarem a mim, enquanto jogador, enquanto treinador, enquanto homem, se eu faria, não o faria. Claro. Se eu compreendo que o tenham feito, compreendo porque... Temos que ver os dois lados. Logicamente que a Espanha, no lugar em que estava, se pudesse optar entre jogar com a França na final ou jogar com Portugal, em Portugal, com o pavilhão cheio e apoiar a equipa, é normal que eles quisessem jogar com a França. Isso também demonstrou um bocadinho que nós somos mesmo bons e que somos mesmo fortes. E que eles contra nós, sem dúvida. Olha, depois de muitos títulos a nível de seleção, todas as provas praticamente jogaste quase todas as provas, se calhar todas. Como é que tu encaraste esta tua fase de não convocação para a seleção? Encaraste isto de forma normal? Sim, ainda te custa, como jogador e como referência que és? Encaraste isto de uma forma normal? Sim, acabou por ser natural, porque em 2012, em Paredes também, europeu, que nós... Foi em Lordelo, no pavilhão de Lordelo. Que nós fizemos cá e eu tive a oportunidade de dizer ao treinador e à direção da Federação que ia ser o meu último europeu.
Foram muitos anos a jogar no Porto na altura e com a seleção nacional, sobrava muito pouco tempo para descansar e eu estava com a noção que não estava a conseguir dar o meu melhor nem no clube nem na seleção. Então na altura optei por abdicar da seleção. Abdicar da seleção e focar-me só no clube. E depois em 2016 aconteceu aquela chamada do Sénica, que na altura me surpreendeu, mas que acabei por aceitar regressar para fazer o europeu. Acabámos de fazer o europeu, foi bom porque ganhámos e eu ainda não tinha ganho aquele título, era um título que me faltava. E foi muito importante para mim, pelo momento da minha carreira foi muito importante. E depois em 2017, no Mundial da China, acabei por deixar, que já era, na minha opinião, o tempo. Foi no tempo certo, foi no momento certo. Foi um ciclo, foi um ciclo que se fechou e fechou bem. Infelizmente não ganhamos porque perdemos nos penaltis contra a Espanha, mas acabou por ser... achei que era um momento porque tinha dado tudo aquilo que podia, tinha passado todo o meu conhecimento a quem de direito e a quem eu achava que merecia. A partir daí... Saíste de cabeça erguida, consciência tranquila. Mas isso é algo que eu tento fazer em todos os sítios onde estou. Portanto, fiz isso no Porto, fiz isso em Barcelos, todos os clubes onde estive, fiz isso. Portanto, não há ninguém que me possa acusar de nada, de falta de profissionalismo, de falta de entrega. Muito bem, e eu acho que aquilo que o público comum, aquilo que tu passas para as pessoas, eu sendo uma pessoa também do público comum, é essa a imagem que tu passas e muito bem. Reinaldo, Porto, Barcelos, Viareggio, Tricino, depois do Hockey Barcelos e atualmente Juventude de Viana. Tu sentes que todos eles e em todos eles tu foste beber um bocadinho que te tornou melhor homem, melhor atleta, tu sentes que todos foram importantes? Sempre. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o nosso crescimento faz parte disto, faz parte da aprendizagem, o sair da nossa zona de conforto, abraçar novos projetos, novas aventuras. A maior aventura que eu tive, sem dúvida, foi o facto de sair do meu país para ir para um país desconhecido, para uma língua desconhecida, com pessoas desconhecidas, levar a minha família atrás. Portanto, foi algo que foi... ali por impulso, sair de uma zona de conforto, também, não é? Mas também porque era algo que eu, naquele momento, nós, enquanto família... E tu agora tocaste em um ponto na família, a família que muitos sacrifícios fez para tu chegares onde chegaste. Mas isso é o que eu costumo... Eu costumo dizer que estes sacrifícios foram em duas famílias, não é? Foi os meus pais que até uma determinada idade te levaram, não é? me levaram, e depois a minha mulher e os meus filhos agora que passam este sacrifício entre aspas, não é? Porque isto não é fácil para ninguém e eu passo pouco tempo em casa e... Atletas de alta competição não é fácil. Depois eu pratico uma modalidade que não é uma modalidade, que não é futebol. Portanto, futebol, quando é um profissional, vivem daquilo e chega perfeitamente. Nós, a realidade não é essa, e eu tenho trabalho, tenho a loja, como já te disse. Portanto, eu trabalho durante o dia e jogo à noite, eu treino à noite. Portanto, acaba por ser aqui a nível de tempo, tirar um pouco de tempo à família, não é? E é por isso que nós também acabamos, e desculpa interromper, ver nas modalidades conseguimos ver mais atletas, por exemplo, licenciados com curso superior, sem dúvida, porque se calhar permite conseguirem fazer isso, não é? É assim, eu acho que todos deveriam seguir esse caminho, isto é a minha opinião. Sim. Eu tirei o 12º ano há um ano atrás, portanto, era um objetivo que eu tinha, porque eu na altura, quando venho do era difícil conciliar. Era impossível porque eu era diferente. Agora os pais levam os filhos ao treino, vão buscá-los. Eu tinha que ir de autocarro dos Carvalhos para o Porto, depois do Porto para o Estádio das Antas, na altura outro autocarro, e à vinda exatamente igual. Portanto, era uma realidade completamente diferente. Mas eu, ano passado, e nos últimos 5 anos, eu tive a oportunidade de treinar formação e aquilo que eu passo, a mensagem que eu passo é esta. Eles hoje têm mais que tempo, se forem organizados a nível de horários, têm mais que consegue-se tempo. Mas disso não tenho a mínima dúvida. Muito bem. Reinaldo, falámos de clubes, houve algum que tivesse marcado mais que os outros? Inevitavelmente o Porto, se calhar pelos anos que passaste lá, sim, não é? sem dúvida. O Porto marcou-me muito, como é lógico, porque foram as várias etapas anos que eu joguei naquele clube. Marca qualquer um, porque passei ali de tudo, não é? Momentos altíssimos, momentos baixíssimos.
foi 26 anos, é muita coisa. É uma vida. Tempo, é uma vida. E depois o Barcelos, na altura em que eu vou para lá, foi qualquer coisa foi muito bem recebido, foi uma experiência. Eu não tinha noção nenhuma do que era entre aspas o hóquei patins. Fora do Porto, não é? Porque fora do Porto, porque eu estava ali num patamar que não me permitia perceber o que era o hóquei patins. Fora daquela bolha, e conhecer o hóquei, conhecer as dificuldades dos clubes. Uma realidade diferente, embora o hóquei de Barcelos seja um clube com muita expressão, mas uma realidade diferente. O Barcelos 2 é diferente do Barcelos há uns anos atrás. E tudo aquilo me fez crescer. O Viareggio marcou-me porque foram 2 anos incríveis que eu tive. A nível de hóquei, a nível de fazer novas amizades, de família, foi um sítio que me marcou-me imenso. Adorei jogar em Viareggio mesmo, em todos os sentidos. Apesar de não ter ganho nada, foi o único clube, marcou por outra. Foi o único clube até o momento em que eu não ganhei nenhum título, mas o tríssimo também, mas veio o Covid, acabou por ter aqui um bocado de se meter aqui pelo meio, portanto nesse ano ninguém ganhou títulos. Mas foi o único clube onde eu não ganhei títulos, mas mesmo assim foi uma experiência fantástica. Tríssimo já não posso dizer o mesmo, porque foi bastante mais complicado por toda esta envolvência. E agora Viana, estamos num momento complicado, difícil, mas com a ambição de que vamos conseguir dar a volta. Muito bem. O título que mais gosto ou mais gozo te deu conquistar? Assim, seja a seleção, seja a nível de clubes? Títulos, todos eles me dão gozo. Havia muito aquela ideia de quando nós ganhamos aqueles 10 títulos seguidos que nós já não valorizávamos, e era exatamente o oposto. Valorizar os títulos valoriza-se sempre, seja em que clube for, em que momento for. Ainda dá mais gozo ganhar, não é? Completamente. Mas assim, a nível pessoal, o europeu que eu ganhei pela seleção foi um título que me marcou muito. Foi esse o teu momento alto? Sentes que foi esse o teu momento alto? Eu não sei se foi um momento alto ou um momento baixo, eu vivo muito dia a dia. Agora, no momento da minha carreira que eu passei um ano muito difícil no Porto, e que depois acabo por deixar o clube, vou para o Barcelos, consigo fazer uma época, isto a nível pessoal, consigo fazer uma época a um nível que se calhar nem eu estava à espera. Ser convocado, ser titular da seleção e conseguir ganhar o título europeu foi o culminado de uma época em que juntamente a isso ganhamos a Taça Sérgio também pelo Barcelos. A nível pessoal foi extremamente gratificante. Arriscar, porque eu arrisquei muito. Sair de uma realidade, no clube tu eras uma referência, deixar de jogar naquela altura e saía no Porto e acabava tudo bem. Mas eu achei que não era o momento que quis arriscar, e aquele momento foi o momento em que eu sentiste que ainda eras... Tive aquela alegria de pensar para mim próprio, pá, decidiste bem e fizeste bem e embarcar nesta aventura, e foi muito bom, foi um título que me marcou muito. Muito bem. Tenho que fazer esta pergunta porque ainda estás a jogar. O que é que ainda te falta ganhar? O que é que tu ainda gostavas de ganhar? Ganhar a nível de títulos, não há nada que ainda te falta ganhar, que já os ganhaste seja todos, possível, não é? portanto não acho que vá por aí. Agora quero manter a minha dignidade, a ideia que as pessoas têm de mim, que sou um jogador combativo, que luta sempre por melhorar a sua equipa, que luta sempre por dar o seu melhor. Essas são as minhas maiores vitórias. E jogar até quando? Em princípio até onde os patins deixarem? Em princípio vai ser o último ano. E tu queres continuar ligado ao hóquei patins? Quero continuar treinador, quero ser treinador, e esse é o meu objetivo imediato, é acabar esta época e para o ano começar a treinar uma equipa. E esse é o meu objetivo. E se conseguires passar a tua experiência toda, o teu conhecimento todo, os títulos todos, porque viveste muito num clube que está habituado a ganhar, e nós vemos muitas vezes nas modalidades, que não vemos só no hóquei patins, nas outras todas, a falar que ali é obrigatório ganhar, não é? E se tu conseguires transmitir isso, acredito que tu vais ter uma carreira de sucesso. Não é assim tão fácil, não é? E não é assim tão fácil, parece, mas eu acredito que tu vais lá chegar. Um dos grandes problemas hoje em dia é mesmo esse, é que as coisas estão facilitadas a tal ponto que esta informação tem muito mais dificuldade em chegar
ao destinatário do que há 20 anos 20 atrás, anos e atrás. todos nós temos noção disso, não só no desporto, mas em tudo. tudo na nossa dia a vida, dia, não é? no dia a dia. Portanto, é fácil a gente achar que isso. Porque senão é também possível. o Cristiano Ronaldo vai ser o melhor treinador Sim, e sim, não sei mas o quê. não é isso, não quero dizer Mas não isso. quer O que eu dizer digo isso, não é? eu tenho esse objetivo, sei que já sou treinador há alguns anos também, da formação, Informação. quero passar para o patamar acima e espero fazer o meu caminho devagarinho e crescendo e quem sabe Muito no bem. futuro. Muito bem, Reinaldo. Olha, estamos quase a terminar. Eu queria que deixasses uma mensagem para quem está a começar, por exemplo, uma equipa de segunda divisão, para estes atletas, jovens atletas, que te têm como uma referência, que tu és uma referência. Que conselho é que tu podes deixar? O conselho que eu costumo dar, principalmente aos mais novos, é que deem tudo o que têm, não desistam de alcançar os seus sonhos. O caminho não é fácil, tem muitas curvas, tem muitas subidas, e não podemos estar à espera que alguém as suba por nós ou que alguém faça as curvas por nós, e temos que ser nós próprios a traçar o nosso caminho e a passar essas dificuldades, e o futuro há de ser risonho. E ouvir nãos e cair e voltar a levantar. É o que eu digo, as tais curvas e as tais subidas fazem parte. Reinaldo, olha, muito obrigado. Antes de terminarmos, eu tenho aqui, e queria dizer que tivemos aqui o Paulo Neves, que é um artista plástico, um ilustre penafidelense, que esteve aqui a preparar uma surpresa para ti, que eu acho que tu vais gostar. Paulo, se quiseres vir aqui mostrar ao Reinaldo, que eu acho que tu vais gostar. Bem, muito fixe. Tens que ver mais de longe. Ao longe, vês melhor. Paulo, se quiseres mostrar ali para as pessoas lá em casa verem. Depois dás ali o teu autógrafo. Claro que sim. E é para ti, com muito gosto, pelo que conquistaste. Obrigado. Obrigado nós. Muito obrigado, Paulo. Olha, obrigado. Reinaldo, muito obrigado. Foi um gosto enorme ter-te cá. O Paulo também, ele teve ali um bocadinho escondido, mas também era esse o objetivo. Muito obrigado. Muito sucesso para o futuro. Obrigado, tá? igualmente. Por fim, agradecer à Câmara Municipal de Paredes, em especial ao Sr. Vereador Renato Almeida, pela disponibilidade de nos disponibilizar aqui o pavilhão para esta entrevista, que fazia todo sentido que aqui fosse, e ainda para mais com um treino de hóquei, foi a cereja no topo. E não fizeram muito barulho. E não fizeram muito barulho. Por isso, obrigado por ter assistido, até daqui a 15 dias, e não se esqueça, pratique exercício físico. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.